Vamos ao vivo agora. Olha o trabalho da polícia sergipana. Grande traficante. Se passava por morto. Ele foi preso em um condomínio de luxo em São Paulo. Vinícius Mecenas, boa noite. Conta os detalhes. Oi, Mariana. Muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na tela da TV Atalaia. Olha, exatamente. Peço a sua atenção que está aí do outro lado agora, porque a informação de agora é muito importante, porque envolve uma ação em conjunto, um trabalho, uma verdadeira força-tarefa para chegar na identificação e na localização desse narcotraficante que, como você já adiantou, foi preso lá no interior de São Paulo, em um condomínio de luxo. Ele que se passava por morto. Essa foi uma fraude desmascarada pela Polícia Civil aqui de Sergipe, em colaboração, claro, com a Polícia Civil lá de São Paulo, que, portanto, prendeu, deu voz de prisão a esse homem que é considerado um narcotraficante muito importante, de uma das células mais importantes e perigosas aqui no país, e que, para escapar, portanto, da justiça, veja só, ele se fingia de morto. Pois é, era um trabalho muito afinado, a polícia de fato passou um pente fino para chegar, portanto, até a localização precisa em que esse homem estava. E aí a gente começou o nosso trabalho de apuração para entender, de que forma que ele cometia, de fato, essas fraudes, para se passar de morto, como era o trabalho dele, em relação a esse tráfico de drogas, a organização criminosa, era aqui em Sergipe. A gente tomou por conhecimento, Mariana, foram informações confirmadas, inclusive pela própria SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública aqui de Sergipe, que esse homem é líder de uma importante célula de uma organização criminosa, uma célula de grupo de pessoas criminosas que atuam. Essas pessoas, não só aqui em Sergipe, em outras regiões aqui do país, também, especialmente, na grande São Paulo, na região metropolitana de lá, inclusive em outros países. Ele que foi identificado como Adriano Pereira Cosmo, muito conhecido aí no meio do crime como Puff, jovem, apenas 24 anos de idade. Ele foi preso, como eu disse, já adiantei, no condomínio de luxo, lá numa cidade chamada de Paranapanema, que fica no interior de São Paulo. E a prisão se deu justamente por conta dessa troca de informações, dos algoritmos, do que uma polícia civil de um estado tinha, juntou com a outra e chegaram, portanto, num denominador comum, que era o paradeiro, portanto, desse homem. Nós conseguimos ter acesso também a algumas informações sobre ele, no que diz respeito à sua atuação. Ele, como eu disse, era considerado uma importante peça que liderava essa organização criminosa que atua tanto aqui no Brasil, mas também na Colômbia e até no Paraguai. As drogas chegavam também. Ele utilizava, para se passar de morto, documentos falsificados. Inclusive, ele tinha até uma certidão de óbito, justamente para comprovar a sua morte, o seu óbito. E tudo isso para tentar colocar ali um ponto final no radar das forças de segurança aqui no país, e para que a justiça também evitasse, colocasse ali um cessar, portanto, no que diz respeito a ele e as pessoas que estivessem, portanto, ligadas a ele. A gente vai entender mais detalhes dessa mega operação que culminou na prisão desse narcotraficante com os responsáveis pela Polícia Civil aqui em Sergipe, que é o delegado, o Dernival Eloy, que responde pela Polícia Civil, e também o Genilson Gomes, ele que é o diretor do Instituto de Identificação aqui de Sergipe, que fez um trabalho aí brilhante também para chegar na real identificação desse homem. Vamos ouvi-los. Nós iniciamos as investigações em fevereiro de 2025, em desfavor dessa organização criminosa chefiada pelo Puff, o Adriano Pereira Cosmo. Como resultado dessas investigações, ainda em abril do ano passado, de 2025, nós conseguimos realizar a apreensão de cerca de 200 quilos de maconha no município de Itaporanga da Ajuda. Então, a partir dessa apreensão, no momento da prisão, um indivíduo que estava no imóvel conseguiu empreender fuga. As investigações continuaram e, a partir de então, nós conseguimos a prisão tanto deste indivíduo, que conseguiu fugir do imóvel,
quanto do Adriano Pereira Cosmo. Então, a partir desse momento, intensificamos as ações com o escopo de localizar o PUF, tendo em vista que ele era foragido da Justiça dos estados de Minas e do Paraná desde 2023. Então, com a expedição desse mandado, ainda no meado de 2025, nós passamos a diligenciar a localização do Adriano. E logramos êxito em localizá-lo no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Paranapanema. A partir de então, nós solicitamos apoio à Polícia Civil Paulista, foi designada a equipe do DEIC e da DIG da cidade de Campinas. Essas equipes se deslocaram de Campinas para um condomínio de luxo, onde a divisão de inteligência nos passou que o indivíduo estaria homiziado, e essa prisão ocorreu no dia 23 de dezembro do ano passado. A missão principal do Instituto de Identificação é responder à pergunta: quem é você? Com base nisso, ao cidadão apresentar uma certidão de nascimento, casamento, e em alguns casos, certidão de óbito, seja ela a de óbito não para emissão de uma carteira de identidade, mas para uma validação de identificação civil, o Instituto de Identificação interage com dois setores, seja o setor de análise, seja o núcleo de inteligência e apoio à atividade policial. Isso é corriqueiro. No ano de 2025 foram mais de 500 casos semelhantes. Pois é, a gente então agradece e parabeniza aí o trabalho tanto da Polícia Civil, que é responsável pelo processo de investigação, mas sobretudo ao Genilson, do Instituto aí de Identificação, que através dele tem os papiloscopistas, que são essenciais para confirmar toda aquela documentação que havia sido, portanto, fraudada, por esse indivíduo. E aí, Mariana, a gente fez o nosso dever de casa e nós buscamos também mais algumas informações no que diz respeito ao histórico criminoso dele. Porque, veja só, teve uma das operações que a Polícia Civil, portanto, chegou a investigar e, para além desses crimes do tráfico de drogas e da organização criminosa, que são os crimes que ele também vai responder, a gente também teve acesso que ele respondeu algumas condenações por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos falsos. Sem falar, para além do responsável por essa célula criminosa, ele também era responsável por traficar drogas em grandes quantidades de entorpecentes. Essa última operação, que também culminou em uma apreensão, chegou a apreender cerca de 400 quilos de cocaína e 200 quilos de maconha. Ele foi preso, vai passar por uma audiência de custódia e a partir daí estará à disposição do Poder Judiciário. Provavelmente ele deve ser recambiado, ou seja, transferido aqui para Sergipe nos próximos dias. Mariana. Te agradeço, Vinícius, pelas informações.